Olá para você, essa é o nosso EcoCriaCast, nosso podcast da Escola de Comunicação Criativa da Unesc. E hoje nós começamos um projeto muito bacana aqui no nosso podcast, que é para contar a história da radiodifusão no sul do estado de Santa Catarina. E hoje, com muito prazer, a gente recebe aqui um dos grandes monstros da nossa comunicação aqui do sul do estado, conosco. Então, com o nome completo, né? José Adelor Lessa, seja muito bem-vindo aos microfones da Unesc. Imagina, prazer estar aqui. Prazer estar aqui, esse negócio de monstro. Prazer estar aqui. Muito obrigado é uma honra estar aqui e parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado, Adelor. Olha, pra gente, claro, é um prazer te ouvir sempre. Eu tava brincando que eu ia usar a tua trilha, né? Aquela das eleições. Hoje nós vamos falar de eleições? Não, hoje nós vamos falar de rádio. Mas a gente queria ir buscar um pouquinho essa história, né? Queria que tu trouxesse pra gente lá atrás. Hoje, a Rádio Som Maior, nós estamos em 2024, a Rádio Som Maior é um dial aí com 39 anos. 39 anos. Isso. Então, onde é que veio tudo isso? Conta pra gente como é que surgiu a Rádio Som Maior, como é que ela se estabeleceu aqui. A Rádio Som Maior, ela foi, na época ainda que as rádios eram concessões, então foi uma concessão conseguida pelo empresário Dilor Freitas, lá atrás, né? E foi uma rádio que o Dilor pretendia que fosse uma rádio diferenciada, com estilo de música, ele usava essa definição, da música de consultório. Então, era música orquestrada, música de ambiente, né, de fazer ambiente. Assim começou a Som Maior. Ele trouxe de Porto Alegre um radialista conhecido, famoso, Paulo Cagliari, que ele trouxe para implantar a Rádio Som Maior com o estilo da Rádio Guaíba FM de Porto Alegre, que era mais ou menos assim. E assim começou a Som Maior. Funcionou assim durante um período, depois ela adotou uma bandeira nacional. Depois ela virou uma rádio popular, aí depois aí eu assumi a rádio um tempo como arrendatário, e depois nós compramos a rádio. Então, no nosso tempo ela passou por uma bandeira da Band FM, depois Antena 1, e depois a gente era Antena 1, era Som Maior Antena 1, e aí depois a gente ficou só Som Maior e estamos até hoje. Perfeito. Há quanto tempo está como Som Maior? Som Maior, quando eu e Beto assumimos como compramos a rádio como Som Maior, nós fizemos um projeto com o Instituto de Pesquisas da Unesc, para saber o que as pessoas queriam. Por que as pessoas não estavam ouvindo rádio e o que eles gostariam de ouvir no rádio, o que faria eles ouvir rádio. E aí o Instituto de Pesquisa mais ou menos deu um alinhamento para a gente, que era um pouco de informação do dia, informação factual, jornalismo factual e música de qualidade. Foi aí que a gente fez essa parceria com a Antena 1, isso lá no início do ano 2000. E aí a gente trabalhou com isso durante 8 anos, mais ou menos, 9 anos, mais ou menos. E aí depois, aí a nossa parceria com a Antena 1 se desfez e a gente assumiu só Antena 1, mantendo o estilo de informação e música nesse padrão público adulto, um estilo musical. Mais soft, assim, né? Mais soft, é um estilo musical. Na época a gente foi buscar a Antena 1 porque era um estilo de música adulto, música internacional, não toca música nacional e tal, e era um estilo consagrado no país inteiro. Depois que a gente saiu da rede Antena 1, a gente passou a mesclar um pouco de música nacional com um pouco de música internacional, mas seguindo esse padrão, com o mesmo alvo de público, e a gente procura manter isso até hoje. Quando vocês vieram com a bandeira Antena 1, nós tínhamos um grande diferencial ali, porque até então a gente não via jornalismo no FM. Isso. Né? Como é que foi essa quebra de paradigma também? Isso na época quando a gente anunciou essa inovação para a região, era uma inovação. E muita gente dizia, mas como vocês não podem? A lei não permite, FM é só música. Eu disse, não, mas não tem nada, não tem o proibido. Não, mas todo mundo usa. Não, mas isso é só um costume. É só um costume, mas não é proibido, né? Não tem que ser. E aí a gente trouxe isso que foi apontado pela pesquisa do Instituto de Pesquisa da Unesc, que as pessoas queriam a música, mas queriam informação também no começo do dia, ao meio-dia, no horário do meio-dia e no fim da tarde. Foi assim que começou esse modelo de programação. E aí a gente foi implantando. As pessoas na época estranharam, mas isso também foi um atrativo, né? As pessoas se sentiram atraídas, mas que legal isso. Tem música boa
e também tem informação, é por aqui que eu vou. E aí a rádio consolidou e ela conquistou a sua audiência e o seu espaço no mercado em pouco tempo. Perfeito. Adelor, vamos só recontar um pouquinho dessa história aqui lá atrás, então, né? 1987, essa concessão se estabelece, é isso? Isso. Estou fazendo as contas aqui porque eu sou um Por aí. pouquinho mais velho do que a rádio, então. Um pouquinho a mais. Então, em 1987, a rádio se estabelece, começa já nesse viés música soft, né? Isso. Essa música de consultório que você trata. E por onde ela passou? Então, nós tivemos... ela já começa com esse comunicador de Porto Alegre. De Porto Alegre. E o que se estabelece? Já era o dial 100,7 sempre, né? Perfeito. 100,7 sempre. E a Rádio Som Maior... Como é que era a programação? A Rádio Som Maior é a personalidade jurídica dela, né? Ela é o nome CNPJ dela, a Rádio Som Maior é FM Limitada. Então, quando ela foi pro ar com Paulo Cagliari, lá atrás, era a Rádio Som Maior, com esse padrão. Ele era um locutor noticiarista e narrador esportivo. Então, ele tinha a Rádio Som Maior, FM, Criciúma, Sul de Santa Catarina e tal, aquela voz forte, né? E ele fazia era uma programação top, boa para você ouvir, ficar de fundo ali, né? Do escritório, tá? A recepção do consultório e tal. Esse era o objetivo, pegar esse público mesmo. E ela se consolidou assim, tinha pequena grade comercial, uma receita pequena, então era muita música nesse padrão, música orquestrada, música com orquestras, com bandas, mas assim, música sem muita batida, né? Até que ano isso? Ela ficou uns 4 anos, acho assim. Uns 4 anos, acho assim, com esse estilo aqui, né? Mais ou menos isso. Aí depois ela virou mais comercial. No pensamento dos gestores, né, de que ela é boa para ouvir, ela é muito legal e tal, mas ela não roda, não dá receita, então a gente precisa fazer ela mais comercial para dar receita, né, para você ter faturamento, para ter uma grade comercial e tal, ela fica mais fácil de você ter faturamento e, quem sabe, alavancar a audiência. E aí ela passou a ter um estilo mais comercial. Ainda bandeira própria. Aí depois teve uma bandeira nacional, ela já tinha sido Antena 1 um período, depois ela foi Cidade, acho, e ela foi bandeiras próprias. Eu lembro. Ela foi Band também, não? Band já foi lá na frente comigo. Quando eu assumi como arrendatário, em 98, mais ou menos 97, 98, eu assumi como arrendatário a Som Maior, a Eldorado e a Som Maior. A Som Maior na época estava como, acho que Jovem Pan. Ok. Acho que Jovem Pan. E aí eu passei para a Band FM. E aí a gente ficou junto com a Band um bom tempo. Ela teve no estilo popular, ela conquistou o primeiro lugar rapidinho também. Então a gente trabalhou aqui nesse estilo. Mas já tinha jornalismo, então? Não, era a Band FM, era só música. Não era Band informação, não, era a Band FM, só música, era música popular, era sertanejão e tal, né? Era ali, entendeu? Era o sertanejo universitário que estava começando na época e tal, então era por ali. E o jornalismo era na Eldorado, né? Era M. Ok, perfeito. Então elas andavam ali, lado a lado. Quem queria um produto, quem queria música, era na Band, queria, então, informação na Eldorado. Isso aí. Na época eu tocava as duas, né? Aí depois, quando eu saí da Eldorado, da gestão, que terminou o contrato de arrendamento, aí eu me associei ao Beto Colombo e nós compramos a Som Maior. Foi aí que a gente fez a pesquisa, ela estava com a Band ainda no ar. A Som Maior estava com a Band ainda, que eu tinha colocado como arrendatário. A gente fez uma pesquisa daí e aí indicou o seguinte, não, as pessoas querem o público, né? Ouviria o rádio se tivesse uma programação musical nesse padrão, público adulto e tal, e tivessem horários específicos, informação, de manhã cedo, meio-dia, fim da tarde. Foi aí que a gente fez esse modelo, que era o casamento com a Antena 1, e incluindo a Som Maior Antena 1, que tinha informação local e música padrão adulto. E deu certo. Deu muito certo, né? Está aí colhendo os frutos até hoje. Até hoje. Adelor, o que mais te deu medo lá atrás, em relação à rádio, esse mundo na hora de empreender, que é um grande empreendedor da área da comunicação, né? O que tu, como empreendedor da área de comunicação lá atrás, o que te dava receio? Ô Marcos, eu sempre fui homem de conteúdo.
homem do conteúdo, homem do microfone, da apresentação, do pensar modelos, pensar programação, homem de conteúdo, né? Conteúdo e me envolvendo um pouco na operação, na operação comercial e tal, na operação da rádio. O que me incomodava e que me incomoda até hoje, porque não é o meu estilo e eu nunca me preparei para isso, e você não consegue fazer tudo, é a parte da gestão administrativa, financeira, cálculos, projeções, controles, a gestão administrativa, burocracia e tal. Não que eu não soubesse, talvez se eu me dedicasse a isso, eu ia acabar aprendendo e ia fazer, né? Mas é que o meu estilo, a minha aptidão, o que eu gosto, o que me move, o que pulsa o pulso, é essa parte da operação. É o microfone, é a programação, é o fazer, é o comunicar, é o interagir. E como fazer para interagir mais rápido, para atender melhor as pessoas, para colocar a emissora mais presente, mais à disposição, mais a serviço. Então, isso aqui ocupava muito, mas isso me dava e dá muito prazer. E o que me incomodava era essa parte da gestão administrativa. E aí, todo empreendedor, ele tem que deixar pulsar a sua veia do prazer pelo produto. Mas ele tem que ter uma retaguarda financeira, de gestão administrativa, porque senão ele coloca em risco o seu sonho. Então, nesse viés, eu tive que ter apoios e assessorias e parcerias. Quando eu fiz a minha sociedade com o Beto Colombo, foi uma sociedade perfeita. Por quê? Porque eu cuidava disso e o Beto Colombo cuidava da parte administrativa financeira e o negócio andou de vento e polpa, né? Então, sempre tem que ter isso. Era o que me incomodava, é o que me preocupava e me incomoda muito porque eu não estou lá perto. Então, hoje o Arthur, meu filho aqui, cuida muito disso. Aí a gente conversa, mas quem cuida é ele. Perfeito. É a profissionalização, né, da gestão dos processos, das empresas. A gente vive aí uma região muito latente de negócios familiares e que, por vezes, negócios que se estabeleceram porque viviam em tempos bons, né, de fartura, de negócio, de clientes, e, de repente, se não há um processo de gestão bem estabelecido, os negócios começam a não ir tão bem. Então, por isso é tão necessário, né? E é fundamental. E isso é fundamental. Essa questão da sucessão familiar é uma coisa muito mais complicada do que parece. O fazer, né? Muito mais complicado. Você ter uma empresa com familiares, né? Com parentes na gestão é uma coisa. Então é o pai com os filhos, com um filho aqui, um filho ali e tal. Quando você começa a fazer esse processo de sucessão, é complicado. Principalmente quando você tenta fazer a sucessão em que o líder do processo continua no processo, só que ele passa o comando. É sempre um processo complicado, tem que estudar isso, tem que fazer com calma para não atropelar. E enquanto isso, o processo sucessório. Enquanto gestão, você tem que estar sempre preparado para aprender. Sempre preparado para aprender, buscar consultorias e assessorias e modernizar, estudar, e métodos e sistemas, e muito. A gente está sempre procurando. Agora, por exemplo, está conosco e é craque, o Zanoni, professor Zanoni Elias, que nos dá uma consultoria, uma orientação e tal. Tem que ter, entendeu? Você tem que estar, e você sempre tem que buscar, para te orientar, fazer consultoria, aqueles que reconhecidamente sabem muito mais que tu. Aqueles que são craques, né? Que você tem que estar preparado para aprender. Sim. Que é o caso, que quando a gente busca alguém, é isso, com esse perfil. Ouvir o contraditório, lógico. Ouvir às vezes aquela, olha, não deveria estar dessa forma, não deveria ser assim, e aí você precisa ouvir, avaliar, né? E estar preparado para isso, né? Olha, não, mas sempre não pode assim. Assim não vai, assim vai dar errado. O ideal é por aqui, fazer assim, fazer assado e tal. Então, o estar preparado para ouvir aquilo que não está preparado para ouvir é fundamental para sucesso de qualquer negócio. Muito bem. Adelor, em relação a esse estabelecimento, né? Então temos toda essa história, essa trajetória bacana de implementação, mais de 30, quase 40 anos aí dessa rádio que já teve muitas facetas e que hoje nos atende com muita informação todos os dias. Como você define a Rádio Som Maior hoje, né? Quais são as principais características que definem hoje a Rádio Som Maior na sua operação? Olha, se tu considerar que nós estamos com 37 anos, a Rádio Som Maior está com 37, desde que nasceu. Ela nasceu com o Dilor. Depois ela passou para cá, passou pelo Álvaro e passou para mim, com o Beto, depois o Anselmo, depois para mim de novo e tal. Eu estou na gestão da rádio, da Som Maior, como arrendatário
e depois como proprietário e sócio, eu estou com a rádio há 26 anos, mais ou menos. Então, ela era uma menininha quando, quando eu adotei, né? Então, eu estou com ela há muito tempo. E quando a gente fez a pesquisa lá, com o Instituto de Pesquisa da Unesp, para dar um perfil de programação para a emissora, que a gente definiu no Norte, a gente mais ou menos segue aquele perfil até hoje. Foi o perfil que consolidou a rádio, e a gente tem esse caminho, essa forma, né, esse modelo de programação, que a gente segue até hoje. É um pouco de música, tem muito menos música do que tinha quando começamos, porque quando começamos era só noticiário de manhã cedo, meio-dia e fim da tarde. Hoje a gente tem mais. Então, a tendência da rádio, é, com o passar do tempo, ela encher um pouco mais a sua grade de informação. Então, ela é uma rádio de informação, entretenimento, música, e ela tende a ser uma rádio muito mais de informação do que de música, com o passar do tempo. Mas nada com pressa. Tudo dependendo da necessidade, das oportunidades que surgem. A gente vai sempre acompanhando com pesquisas, como é que está o movimento da audiência, o que tem de novo no mercado. Não é porque tem que a gente vai colocar um programa novo, não. A necessidade vão surgindo, a gente vai colocando. Mas o nosso perfil é cada vez mais migrando para a informação. Informação no sentido não algo assim que seja via única, né, só daqui para lá, não, mas interação, né, conversando com as pessoas, atendendo, ouvindo, recebendo as pautas, atendendo as pautas das pessoas, informando, orientando. Esse é o perfil que vai se consolidando cada vez mais da Som Maior. Essa definição que você traz, ela engata aí na minha pergunta no sentido de, este é o futuro? Então o futuro da Rádio Som Maior é necessariamente o serviço, o jornalismo, essa essência. Eu acho que rádio sobrevive disso. O rádio, quando vieram as redes as redes, internet e isso, interação e tal, a rádio morreu. Agora morre, né? Morre o rádio. O rádio se consolidou e ele cresceu nesse período porque ele passou a se utilizar desses instrumentos, dessas ferramentas que são importantes para interagir, para ser cada vez mais instantâneo, porque o rádio que sobrevive é o rádio instantâneo, é o rádio imediato. Eu digo que, com todo respeito às rádios musicais, que não me veem mal, mas eu digo que a música não fideliza. O que fideliza é a informação, é a opinião, é o Marcos, é o Pedro, é o Paulo, é o Anderson. Esse fideliza. As pessoas ouvem o Marcos de manhã porque gostam do estilo dele, a forma como ele comunica, como ele opina, como ele mexe, e porque ouve essa rádio porque ela trata das questões da cidade, ela está sempre presente, ela trata por pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Então, isso é que fideliza. As pessoas querem ouvir porque se identificam com ela. Então, a música você ouve aqui, você ouve no Spotify, você ouve aqui, você ouve no celular. Então, a música não fideliza. Então, cada vez mais a gente caminha para isso. Para ser mais interativo, mais forte, mais presente, né? Mais junto, mais ao lado das pessoas. Servindo como amparo. As pessoas têm que se sentir partícipe disso. Eu estou lá, entendeu? Está falando do que eu penso, está falando o que eu quero, está falando aquilo que eu gostaria que falasse. Isso é o que fideliza o rádio. Essa tua percepção, né, tão bacana sobre o processo, ela é formatada, tu citaste várias vezes aqui durante o nosso bate-papo, o consumo de pesquisa. Tu é um cara que consome, então, a tomada de decisão é sempre muito segura, baseada em pesquisa, em ciência. Como é que tu faz essa tomada de decisão, essa leitura sobre o cenário de comunicação? Eu faço pesquisa periódica com o Instituto de Pesquisa. Faço pesquisa para acompanhar. Porque você está há muito tempo no mercado, você tem suas percepções, né, suas observações e tal, mas ninguém é dono da verdade, né? Perfeito. E o mundo é amplo e tal, né? Então eu faço para acompanhar. E eu ouço muito rádio. Muito rádio daqui, ouço rádio daqui, rádio de fora, rádio bem de fora, bem distante, eu ouço rádio, eu vou onde tem novidade do rádio, eu ouço rádio, eu vou por tudo, eu tô sempre internado porque ninguém primeiro, não chegou ao ponto final, pronto, agora não tem mais nada de novo no rádio, é só até aqui, não, sempre vai ter uma novidade e ninguém sabe tudo, né? Sempre tem alguém que sabe.
E eu ouço muita gente, né? Converso com muita gente. Desde os meus tempos lá atrás, quando eu comecei e tal, eu ouvia muita gente de rádio que eu gostava de ouvir e me deixei influenciar por muita gente boa de rádio com algumas coisas que guardo até hoje. Por exemplo, eu lembro até hoje das conversas que eu tinha com o João Sônico sobre rádio. O João Sônico, o J. Sônico, um grande nome do rádio da região, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele e aprender muito com ele. Ele sempre me dizia, porque na época a gente estava com a Band FM, com a bandeira da Band FM, e a gente estava depois com a Antena 1, e ele dizia, que é isso, rapaz? Antena 1, rapaz. Quem é Antena 1? Um nome bonito como esse, Som Maior. Quem fica com Antena 1, rapaz, perdendo teu tempo? Assume só Som Maior, rapaz, tal. E ele tinha toda uma tese e tal, e tal. O João era muito sensível, tinha muita sensibilidade. E eu trabalhei com grandes nomes do rádio aqui na região, Milioli, Clésio Búrigo, grandes nomes do rádio, aqui podia citar vários nomes, grandes nomes, o seu Antônio Luiz e tanto. Trabalhei com o Evaldo Stopassoli, que nunca foi de microfone, mas sempre foi de retaguarda, inteligente, sábio, o Evaldo era, sempre tinha discernimento das coisas, aqui vai dar, aqui não vai dar. Então tu vai montando tudo isso, e hoje eu continuo, esses já não estão mais entre nós, e hoje eu continuo ouvindo, converso com gente daqui, com gente dali, ouço, vou atrás, congressos e tal, sempre procurando renovar. O que eu vou trazer de novo? Eu tenho que estar sempre trocando de roupa. Não posso estar sempre com a mesma roupa. Tenho que estar sempre trocando de roupa, né? Uma roupa nova. Então, eu estou com uma programação no ar, que está aprovada e tal, mas daqui a pouco a roupa envelhece, né? Eu tenho que estar me preparando para trocar de roupa. Então, o que tem de novo para trazer? Eu tenho, se tu me apertar, eu vou soltar 30 ideias de produtos aqui, porque está tudo aqui, mas isso fica aqui maturando. Converso muito com o Arthur e com a Alice, os meus filhos que estão na gestão comigo, o que é, o que não é. De vez em quando eu solto uma ideia dessa, assim, despretensiosamente, numa conversa com o pessoal lá da rádio, para saber o que eles acham e tal, solto, tal, como quem não quer nada, tal, e eu faço o meu data lesson, né, as minhas pesquisas, vou soltando, vou conversando, e aí daqui a pouco tu vê que alguma coisa começa a agradar, aí eu boto numa pesquisa, objetivo. Quando isso ficou maduro, aí tu coloca o produto no ar. Muito bem. Olha aí a estratégia do homem. A lá Silvio Santos, né? A lá Silvio Santos. Esse era craque. Não é? Perdemos aí o homem. Adelor, pra gente ir fechando aqui, eu quero entender como é que será. A gente já entendeu um pouquinho da história, entendeu como está, mas eu quero entender daqui pra frente. Como será a Som Maior? Como tu vê o rádio daqui pra frente? Como tu vê a Som Maior daqui pra frente? Ô Marcos, isso muda todo dia. Eu posso fazer eu tenho aqui os meus planos para daqui 10 anos. Eu tenho planos para frente. Mas esses meus planos, eles vão alterando de acordo com as circunstâncias, né? Eu vejo que o rádio é muito forte e que vai ficar cada vez melhor. Eu vejo que o rádio vai sempre se consolidando o quanto mais próximo ele for das pessoas. Enquanto ele servir as pessoas, ele fica um instrumento, fica uma ferramenta valiosíssima. Quando ele deixar de ser aquilo que as pessoas... Quando tiver algo que seja mais presente, mais forte e mais resolutivo, que entregue mais, as pessoas trocam. Porque as pessoas trocam com facilidade. Vê o jornal impresso, era aí a grande ferramenta. Hoje, cadê o jornal impresso, entendeu? Porque perdeu o timing, né? Não fez a mudança. Quanto de televisão que caiu? Por quê? Não fez a mudança, não sentiu o ambiente, não sentiu a voz das ruas, não sentiu não pressentiu a temperatura, o furacão que estava vindo, a previsão, não deu bola para a previsão, não se mexeu e foi levado pelo furacão, entendeu? Então, tem que estar ligado nisso. Então, o que está mudando? Quando veio a época da pandemia, foi um momento difícil para o rádio. Mas tinha nortes, né? Tinha sinais. Tu tinha que ter a capacidade de entender os sinais. Muita gente ficou na estrada porque não leu os sinais adequadamente. Então, tu tinha que entender os sinais e tocar. Eu vejo o rádio, Marcos, que ele vai ficar modernizado nos seus instrumentos, nos seus equipamentos, na sua forma de fazer. Mas ele vai continuar sendo forte, né, na ligação com as pessoas, no aproximar com as pessoas, no servir as pessoas. Isso vai fazer o rádio cada vez mais forte. Não é, com todo respeito às rádios de programação musical, mas não é a música, não são aquelas de... Não, é o aproximar das pessoas. Tem que ter um programa de debate?
Tem. Mas não pode ser, entendeu? Não pode sair dos pontos. Ele tem que ter sempre um suco. Ele tem que... Somou disso, ficou de resultado o quê? O que ficou de produtivo? Tudo que tu faz, ele tem que estar servindo as pessoas, ele tem que estar próximo, senão ele passa por dificuldades. E seguindo, tendo isso como norte, assim como núcleo, o resto é o acompanhar as modernidades, né? Sempre vai vir uma ferramenta nova, um instrumento novo, um equipamento, isso. Eu lembro quando a gente começou com a Som Maior, a gente começou com, hoje o WhatsApp começou com uma ferramenta nova, que foi uma novidade, interação direto com o ouvinte, antes do WhatsApp, antes da internet, que foi o... O ICQ? Não. O MSN? MSN. Era o MSN. E a gente usava o MSN e as pessoas... Opa, é por aqui. E nós fomos os primeiros a usar o MSN como instrumento de interação na hora, virtual, instantânea. E... A gente foi. Então você tem que estar sempre nisso, né? Sempre trazendo de lá para cá. Isso aqui tá todo... Como é que eu posso integrar isso com o rádio, com o nosso produto, com o nosso programa? E vai embora. Isso é o desafio do rádio. O rádio tem um norte, ele tem um espaço. E ele tem que ter a visão de servir as pessoas, de utilidade pública, né? De servir as pessoas. Até porque é uma concessão pública, ele tem que cumprir esse papel. Então, isso é o núcleo. O resto é moderno, ele tem que ser sempre moderno. Aquilo que eu te disse antes, ele tem que estar sempre trocando de roupa, modernizando roupa, estilo mais novo, um casaco mais assim, um casaco menos assim, a camiseta dessa cor, daquela cor, e você vai, uma calça mais apertada, mais larga, mais isso, mais aquilo, a roupa, mas sempre nesse caminho. Para a gente se encaminhando, deixa eu entender uma coisa, essa tua linha de compreensão de futuro, tem espaço para a gente dizer, não, tal coisa não funciona. Eu ia brincar aqui contigo, né? TikTok ficou uma rede social que ficou famosa pelas dancinhas. Isso. E a gente ouvia que as empresas não podem estar no TikTok porque as empresas não vão fazer dancinhas. Só que a gente está vendo muita gente fazendo gigante, dancinha, né? E não necessariamente dancinha, o conteúdo ele se ressignifica, isso né? Mesmo. Ele precisa ser repensado. Então, tem muito espaço para a gente inovar ainda no rádio e repensar formatos, repensar formas de entregar conteúdo ao ouvinte? Olha, a gente fez, eu vou te dar um exemplo recente, a gente fez uma inovação na Rádio Som Maior. Eu vou falar de algo que no meu espaço, no meu horário. Eu faço um programa de manhã que é um programa que é majoritariamente de política, de questões comunitárias, de rua, obra, infraestrutura. Então é um programa que sempre foi mais denso, né? Meio com cintura dura, porque você fala firme, você cobra e tal. Aí a gente levou conosco a Magda Stopassoli, que é uma mulher que é inteligente, perspicaz, mas que tem uma conversa mais leve. Então ela levou um outro estilo, tipo quebrou a cintura um pouco, quebrou aquele jeito sisudo. Fez de vez em quando a gente rir, a gente conversar, a gente falar fora do politique, a gente falar de show, de novela, de filme, de bar, disso, daquilo. Então você quebra um pouco, você abre um pouco e você atrai mais pessoas. Isso é uma novidade. Quando é que a gente ia imaginar em 10, 5 anos atrás que eu estaria no programa tendo ao meu lado uma mulher leve, que fala do rolê quando vai entrevistar o governador do estado, governador, aquele rolê assim e tal, e o governador vem na hora, e o senador. Então, isso é entender o momento. O momento é para isso, não é o momento para ficar bom dia, senhores ouvintes e tal, não é para isso mais, né? Então, é isso que eu digo que é o entender o momento. E essas ferramentas, o TikTok a gente não vê a dancinha no rádio, mas a gente usa outros modelos, outros vícios, né? Outras ideias, outros movimentos, né? Outras manifestações. Que é isso que moderniza o rádio. É isso que eu digo, o rádio tem que estar atento a essas novas roupas que estão ali. Então você vai se adaptando, mas sempre mantendo o núcleo da informação, da prestação de serviço, do estar presente na luta por uma obra importante para a região, falar de um problema. Você tem que falar de tudo, né, das coisas boas e ruins. É isso. Perfeito, é isso. Delor Lessa, um prazer te receber aqui. Rapidinho assim? Coisa rápida, mas olha, rapidinho, mas contou muito, hein? Contou muita história.
ficamos aí um bom tempo compreendendo e entendendo um pouquinho de um dos maiores veículos da nossa região, né, com uma relevância super importante. E foi um prazer te ouvir, um prazer. Eu vou te contar um segredo. Conta, querido. Eu acabei de estrear no rádio. É mesmo? No microfone, a primeira vez. Eu estive em cobertura, né? Mas é a primeira vez que eu faço rádio, porque era o único veículo que eu não tinha feito ainda, de fato, assim, né? Em estúdio. Isso é um registro para minha história. Para nossa. Prazer. Foi um prazer estar contigo aqui. Adoro falar em rádio. Rádio é a minha vida, é a minha vitamina. Adoro falar no rádio e falar tanto do rádio que eu tenho, o rádio que eu trabalho, como do rádio de uma forma geral. Rádio, eu acho que rádio é um veículo de comunicação que não se abala, ele não se deixa abalar, ele se fortalece e ele é tipo líquido, né, que se acomoda de acordo com o ambiente. Ele vai indo, ele vai se acomodando, seja num quadrado, num redondo, ele vai se acomodando e por isso que ele vence. Vencedores somos todos nós em tê-lo aqui conosco, em poder ouvir um pouquinho e entender um pouquinho da história da radiodifusão no sul de Santa Catarina. Esse projeto vai seguir firme e forte, a gente vai compreender um pouquinho de toda a nossa estrutura de rádio no sul catarinense e você vai acompanhar tudo isso conosco aqui na Escola de Comunicação Criativa, a Ecocria da Unesc. Até a próxima!